E aí, Flávio, tudo bem? Opa, João, uma alegria aqui, convidado top aqui. E a gente pulou alguns, né? Você viu semana É, passada com a Renata, né? Com o Silvio Brito, que foi muito um feliz sucesso. aí estar com vocês aqui de novo, aqui, com você em cena, né? É. Um convidado sensacional, hein? E hoje a gente tem que colocar em cena um amigo. Primeiro a gente se tornou um amigo agora, né? Que a gente conhecia ele só pelo trabalho que ele fazia. Azar dele, né? Que ele sempre se expôs, a gente conhecia ele não conhecia a É. gente. Mas aí a gente se tornou amigo e é um cara de exemplo, por isso que a gente chamou ele aqui, um exemplo de pai, de marido, de amigo, de profissional, e te vê o caráter dele, né? E foi legal ouvi-lo, né? Exatamente, eu tava aqui pensando comigo, não falei para ele antes aqui, mas uma coisa que eu pensava é uma figura que as pessoas gostam, né? É uma figura que ela tem a simpatia do público, né? Sim. Pelo menos para mim tinha simpatia, não é um cara assim, que antipático, não é um cara que tem a Acho que ele simpatia. teve sorte nos papéis, então, né? Porque ator é um problema. É verdade. Depende dos papéis. Carrega aquela energia lá. Vamos saber dele. Então quem tá em cena hoje é o Fábio Vilaverde. Fábio Vilaverde aqui, muito bem-vindo aí com a gente, Você em Cena. Muitíssimo obrigado aqui, e assim, já de cara falo em agradecimento ao João, ao Flávio aqui, prazer estar com vocês aqui nesse momento, mesmo de coração, obrigado pelas palavras, e assim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse nosso bate-papo, que um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente estava trocando essa ideia com o Flávio, então é que a gente gosta de ouvir histórias, de boas histórias, né? Eu acho que a nossa intenção de estar aqui, a gente ser de um estúdio de gravação e ter sempre estado nos bastidores, a gente sempre conheceu tantas histórias, Fábio, e eu acho que nossa missão é levar essas histórias como exemplo, e exemplo não é qualquer um que pode dar, né? Exatamente. Certas histórias não é muito exemplo. Quem é o Fábio? Cara, o Fábio é um menino do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Leblon, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, aposentado, e também naquela época já com um viés muito forte no empreendedorismo, porque como ele tinha estabilidade do trabalho dele no banco, ele acabou montando outros negócios e tal. E minha mãe, quando o conheceu, era muito mais nova do que ele, meu pai se encantou com a minha mãe. E aí eu sou o primeiro filho do segundo casamento do meu pai, né? Meu pai quando eu nasci, meu pai já tinha 51 anos de idade. Né? Caraca. E meu pai foi longe, meu pai, graças a Deus, foi a 98 anos. Uau! Faleceu em 2017. E as pessoas costumam perguntar do que o papai faleceu. Eu falei, de idade mesmo. De idade. Porra, com 98 você fala, cara. Ele sabe que eu quero viver até 98. É uma data que coloquei na minha cabeça, 98. E é muito bacana. E vou te falar, que sirva de exemplo, assim, porque papai foi com 98 lúcido. Lúcido e saudável. Que saudável, cara. Que ótimo, mesmo, assim, né? até o último momento. Foi muito legal, porque eu tinha acabado de fazer uma viagem a gente foi para a Grécia. E aí eu fiquei uns 15, 20 dias na Grécia e tal. Aí, antes de eu embarcar, uma amiga nossa, da minha esposa, a Alessandra, ela foi lá em casa para ver meus pais e tal. E aí, antes da gente embarcar, ela me ligou e falou assim, pô, Fabinho, achei seu pai fraquinho, seu pai não estava tão animado. Chegava lá, meu pai estava sempre animado. Pô, caminhava na praia todo dia, a gente mora na Barra. Então, pô, papai caminhava na praia todo dia, conhecia todo mundo ali dos quiosques. Daquele popularzão que conversa com todo mundo. Todo mundo gostava. O prédio eu estava preparando a festa do centenário do meu pai, sabe? Era uma coisa assim, uma pegada muito nessa. E aí o papai foi um puta de um exemplo nesse sentido. E aí ela falou, pô, achei ele tristinho e tal. Falei, pô, porque eu não via meu pai há muito tempo, que eu estava viajando e tal. Aí quando eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá para casa, aí fiquei com ele e tal. Pô, ele ficou numa alegria, ficou tal. Aí passou uns 4, 5 dias, a gente mostrando fotos, aquela empolgação toda. Ele falou, putz, eu não estou me sentindo bem, você me leva para o hospital? Falei, pô, foi a primeira vez. Meu pai sempre ia, né? Ia para o hospital. Sozinho, se virava. Ia, se virava tal. Aí passava lá, os caras davam uma coisa pra ele, ele voltava, voltava tal. Passava uma semana internado, voltava para casa de boa. Nessa vez eu falei, puta, cara, papai não tá legal mesmo. Não é pra ele pedir e tal. E aí ele ficou um mês e pouquinho lá e se despediu. E eu ainda tive
uma conversa com ele, muito bacana. Tô te falando isso assim, para você ver um pouco da essência desse Fábio, porque eu tenho muito do meu pai. E é um puta de um exemplo que eu tenho na vida, é um puta de um orgulho, assim, que eu, nos últimos momentos, eu ainda falei para ele, falei, pai, porra, com 98 anos, ele já na cama, assim, e tal, eu falei, cara, com 98 anos, pai, você já viveu tudo que você tinha que viver, vai descansar agora, e agora deixa que aqui a gente toca a coisa. Vai. Como que era o nome dele? José Vilaverde. José Vilaverde. E aí ele foi. E quem que era em cena, quem que era o Fábio pequenininho lá, com 5 anos de idade? Cara, é aquele moleque que foi criado na praia, desde moleque pegando onda, jogando bola. Tive uma infância muito saudável nesse sentido. Quantos irmãos vocês eram no total do primeiro? Nós éramos 6 irmãos. 6 irmãos. Parece até a novela das 6, novela da SBT, éramos 6. Tem uma novela da SBT, éramos 6. Mas nós éramos 6 irmãos, eram 4 do primeiro casamento e 2, eu mais velho e o mais novo da minha mãe. E assim, a gente foi criado na praia, né? A gente morava ali no Leblon, na Delfim Moreira mesmo, na cara da praia, então uma infância muito, muito sadia nesse sentido, porque jogava bola na praia, soltava pipa na praia, pegava vinha onda da escola na praia, já ia direto para a praia, e aí eu brinco, até minha mãe fala, assim, pô, vocês quando estavam com fome, ela botava uma toalha na janela, tipo, a gente ver que estava comida na mesa, a gente atravessava. Final. Muito legal, assim. Então, assim, foi uma infância muito, muito sadia, muito gostosa, e eu já desde muito cedo adorava as coisas de televisão, né? Porque eu brincava que naquela época, eu estou com 53 anos, a nossa televisão não é a televisão de LED que os nossos filhos têm hoje em dia, né? Aquela coisinha. Era um pouquinho mais difícil. Porra, não, era um móvel. Era um móvel. É um móvel, uma boa colocação. Era um móvel, era uma televisão, tinha até umas televisões que saíram na época com uns negócios, uns acessórios, assim, tinha né? Tudo, cara. A televisão que a gente tinha lá em casa era uma televisão que você abriu uma gavetona, você abriu uma eu sei, já vi ela isso. Estava lá dentro embutida. Aqui do lado tinha um toca-discos ainda tinha um toca-disco e tal, não sei o que. E eu vivia escondido atrás da televisão, porque eu queria entrar na televisão para fazer o que os caras faziam. Eu achava que eles moravam dentro da televisão. Que legal. Então, pô, aí minha mãe, assim, numa sensibilidade muito bacana, começou a ver Tereza Vilaverde. Aí quando ela se ligou despertou nela, falou assim, cara, esse menino ele tem uma veia artística. Tá querendo. E aí me ficou antenada. Numa determinada oportunidade lá, a Globo ia mudar o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso em 79 para 80. E aí o meu pai era amigo do Banco do Brasil dele, era amigo um diretor da Globo. Vou lembrar o nome dele, peraí. Max Nunes. Max Nunes, poxa. Max Nunes é conhecido, né? Foi fera na TV Globo. Ele finalizou a carreira com o Jô Soares. Com o Jô Soares, né? Isso, é verdade. Ele tem uma história tremenda. Pô, ele foi fantástico. Ele é um dos grandes executivos da televisão nessa época. Descobriu. O maior feito é descobrir o Fábio Vilaverde. Ele deu oportunidade, pelo menos ele falou o caminho. Ele falou assim: ó, leva teu filho lá na televisão, que eles vão começar a fazer teste para substituir o Pedrinho e tal. E eu adorava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque era Você curtia os. Caramba! A primeira versão, né? Era com o Júlio César ainda. Então, assim, a gente ficava. E o Sítio era um horário bem famoso, assim, né? De manhã cedo. A gente assistiu junto, pô. Assistiu junto, todo mundo no próximo. Ele reprisava. Assim, era o único programa infantil assim de qualidade que tinha na televisão brasileira. E ele tinha uma cadência, tinha um formato, né? Tinha tudo. E assim, e era uma coisa assim, o que eu recordo era vespertina, era na parte da tarde, e a gente chegava da escola direto para assistir almoçava e assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A música ainda do Gilberto Gil, a versão do Gilberto Gil e tal. Então era. E é incrível como as versões primeiras. Ela sempre marca mais. Depois foram tendo várias versões, mas não parece que não é. Pegou tanto. E tanto que nos testes que eu fiz, eu fui passando, fui sendo selecionado e era uma peneira, né? Os caras iam peneirando antes de escolher quem ia ser o Pedrinho. O Geraldo Cazé, que é pai da Regina Cazé, ele era o diretor-geral do sítio, ele participava também das escolhas. E aí, eu fiquei entre os 3 primeiros ali. Eles separaram 3 crianças e das 3 eles iam escolher o Pedrinho. E aí o Geraldo Cazé, eu lembro
que a gente teve uma reunião, imagina, um moleque de 10 anos de idade, sentado Senta no numa meio do reunião. papai, no meio do papai e da mamãe, e o Geraldo Cazé falando, olha, seu filho não foi escolhido, porra, aquilo era uma frustração do cacete, Imagina. Né? mas aquele não, só que ele falou, ó, só que é melhor para a vida dele, porque o Pedrinho é um personagem que marca muito, e se ele for o Pedrinho, como ele era muito parecido com o Júlio César, a comparação e a cobrança em cima dele vai ser muito grande. Vai ficar para sempre o Pedrinho. Vai ficar para sempre o Pedrinho. Então a gente vai botar ele aqui como um personagem num episódio, que é o Circo dos Cavalinhos. Ele vai fazer aqui, vai desenvolver, vai ter oportunidade, e ele indo bem, ele tem outras oportunidades. Dito e feito. Ele me colocou lá, eu fiz esse episódio do Circo dos Cavalinhos, que era um menino, a história do menino Fujão. Então, assim, o sítio naquela época ele era feito em episódios, né? Sim, então, sim, cada mês era pequenas temporadinhas. Pequenas temporadas, coisa, tipo uma mini série, né? da Narizinho, ou não sei o que, enfim. E eu tive essa oportunidade. O Daniel Filho assistiu, viu aquele menininho ali de 10 anos interpretando, gostou, precisava do neto da Fernanda Montenegro e do Mário Lago, uma novela que o Gilberto Braga estava escrevendo, que era brilhante, já em 81. Mário Lago e o cara me indicou para fazer a novela. Aí já foi um outro salto. Tem o vinil do Brilhante aqui. Da novela? Foi uma puta novela, cara. Novela brilhante. Então, assim, a minha primeira novela já de cara foi a novela Brilhante, que era do 81? 81, do Gilberto Braga. A música fantástica que era do... Meu Deus do céu, do Tom Jobim. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. Porra, essa música pra caramba. E aí, verdade. Então assim, já de cara, neto do Mário Lago e da Fernanda Montenegro, filho do Tarcísio Meira, da René de Velmont, irmão de Fernanda Torres, no elenco já ainda, entra num super elenco. o Zé Wilker. Porra, então você tava ali, já estava cercado. Eu criancinha, né? E você curtia? Você lembra que você... Cara, eu adorava. Você queria lá no começo ir, mas depois quando foi? Você... Sabe por quê, João? Porque para mim era o lúdico. Então, assim, eu vivia o lúdico. Você estava dentro da TV. Eu estava na TV, eu me via dentro daquela caixinha mágica, eu fazia parte daquele mundo ali, entendeu? Você se divertia no processo? Muito, cara. Eu ia curtir sabe o que eu vejo hoje? Eu ia brincar, era uma brincadeira. Era uma brincadeira, sacou? Era uma brincadeira. Tem muita mãe e pai que empurra, né? É o sonho deles, né? Então quer que seja influencer, quer que grave. E às vezes não vai. E tem uns que, vem natural. Parece que é natural. Sabe o que eu fiz com o meu filho mais velho? Ele até hoje ele fala comigo. Você tem quantos filhos? Eu tenho o João Pedro, que tem 23, faz 24 agora em setembro. Já uma moção. Já caminha com as próprias pernas. E um Rafinha, o Rafael, que é da Regiane, meu segundo casamento, que tem 15 anos. O Rafinha teve uma oportunidade lá na Globo. Ele fez um episódio muito legal, foi muito elogiado, daquele seriado Sob Pressão. Puta seriado, fantástico e tal. Com a Marjorie este ano. Eles estão fazendo uns seriados bem legais. Ele fez um personagem, né, que é esporádico e tal, foi super bem, mas ele chegou para mim e falou, papai, não é isso que eu quero para minha vida não, eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, tá bom, beleza. Já o João Pedro, eu estava no SBT, estava fazendo uma novela no SBT, e o SBT foi fazer seleção das crianças para fazer Carrossel, primeira novelinha infantil já dessa levada aí. E ele estava lá gravando comigo, eu estava fazendo outra novela. Aí eu falei, filho, vai fazer o teste, né? Vai lá, de repente. Aí pegou o texto, ele falou, pai, eu não sei se eu quero não. Eu falei, você quer ou você não quer? Não sei se eu quero, não sei. Ficou meio assim, né, em cima do muro, meio com vergonha, meio sem saber se queria ou não queria. Eu falei, filho, se não tá batendo, se não vai, não faz. Para ser feliz, não vai. Não vai, porque senão vão achar que eu que tô te empurrando, eu que tá lá porque é filho do fulano. Sim, a cobrança é muito grande. Chata. Falei, não, então não faz. E ele não fez o teste. Aí até hoje, de vez em quando ele fala, você acabou com a minha carreira sem antes ela nem começar. Você tinha dúvida em algum momento? Ou tinha alguma coisa fora ser ator? Não. Não, foi desde pequeno e Desde pequeno, cara. Foi assim... Então é meio natural para você. Porque ali eu desenvolvi um amor, uma paixão pela profissão
que era muito natural, entendeu? Então era muito orgânico. Essa coisa que você falou, eu percebo muito, né? Que hoje em dia é aquela coisa assim, pô, as mães, os pais empurram como, porra, vai ser, porque é bonito ser famoso hoje em dia. Sim. Na época, meu pai era do Banco do Brasil, os amigos dele na época falavam, pô, Zé, pô, você vai deixar seu filho na televisão? Pô, tem que trabalhar. vai trabalhar, vai fazer porque uma tinha coisa, também esse lado, né? tinha um preconceito. Ia falar, isso aqui é coisa Tem de que que não faz trabalhar, nada. Porque era vagabundagem, era maconheiro e era viado. Era isso mesmo, falando assim. Então, a profissão era uma profissão mal vista, a profissão era uma profissão de vagabundo que não fazia nada, e para uma criança, né, Entrar para um nesse meio, adolescente, porra, tanto que meu pai falava, não, mas meu filho, ele quer fazer isso da vida dele e eu vou apoiar meu filho. É um puta respeito, né, do pai, respeito pela... Uma vontade de uma criança de 10, 11 anos. A consciência do seu pai era uma consciência diferenciada para a época, É né? muito... Meu pai tem uma veia artística. Hoje já é né? difícil. Meu pai tinha uma veia artística, porque meu pai era aquela coisa assim, meu pai era músico, violonista clássico. Eu tenho um primo eu tenho um primo na família que é já falecido, mas é o Darcy Vilaverde. Darcy Vilaverde, ele é um violonista clássico reconhecido mundo afora. Tocou nas principais casas de música ao redor do mundo, Carnegie Hall, tocou na Espanha com o André Segovia. Tocar no Carnegie Hall, né? Imagina, ele lotava o Carnegie Hall. Uau. Então tem fotos dele de época, que antigamente não tinha selfie. Não tinha tanta... Mas matérias dele, mundo afora, ele lotava teatro numa coisa que aqui no Brasil a gente dá muito pouco valor, que é o clássico, né? O artista clássico, aquele artista erudito, né? Uma música... E ele arrebentava no violão, cara. Ele ficava 8 horas por dia, todo santo cara dedicado. dia. Dedicado. Eu sou amigo hoje do Yamandu Costa, tenho um carinho muito grande, eu vejo o cara... Porra, eu vejo meu primo ali retratado, os caras destroem o violão. Faz o que quer. Faz o que quer, é lindo de ver, muito, muito bonito de ver. E meu pai tinha essa veia artística, então tinha essa sensibilidade. Né? Então o papai falava, o sonho do meu filho é dele, a vida do meu filho é dele. Ele vai viver e se eu estiver aqui para apoiá-lo... E essa não pressão do pai é maravilhosa. Só um relato assim, tem muito a ver. Meu pai trabalhava numa multinacional e eu sonhava trabalhar onde meu pai trabalhava. Né? Então, de pequeno, eu já estava em cima de um trator, assim, ó, na Caterpillar. Caterpillar. Fui para Piracicaba por causa da Caterpillar. Olha, Piracicaba. Verdade. Tem uma história com a Caterpillar, né? Desde pequeno. E aí fiz tudo e fui para Caterpillar. Fui trabalhar lá. Que é para trabalhar lá, e eu quero seguir a história do teu pai. 14 anos, estava no Senai, funcionando com 19, 18 anos, estava na Caterpillar. Só que eu comecei a filmar, fotografar, com 18 anos, fotografar e lançar uma câmera que não tinha uma câmera para levar para casa, era uma televisão. Lançaram uma câmera. E meu pai tinha eu tive a irmã gêmea. Câmera grandona, aquelas filmadoras. Não, era uma Sharp, a primeira foi uma Sharp. Aquela portátil que a fita ainda era dentro, assim. Aqui tá dentro. Ninguém tinha. Aí meu pai comprou uma câmera. Colocava a fita, meu pai comprou por causa das minhas irmãs, que eram gêmeas, queria registrar, tal, era novidade ter uma câmera, eu morava no interior. E aí, enfim, eu comecei a gostar, pegava aquilo lá, começava a gravar tudo, começava a filmar, fiz curso de fotografia, bom, enfim. E gostava tanto que o pessoal começava a me chamar, que ninguém tinha câmera, então você grava aquilo lá pra mim, faz aquilo lá pra mim. Você começou a gravar. Comecei a gravar. E um dia ficou assim, entre a cruz e a espada, né? Comecei a gravar, cobrar, comecei a ganhar. E a Caterpillar. Aí eu cheguei, enfim, ia pedir a conta na Caterpillar. Falei, eu vou ter que falar pro meu pai. Ele nunca foi, né, ditador, nada, mas, eu acho que ele vai ficar tão chateado, né? Aí falei, puxa, então, tava a fim de sair, trabalhar com isso, que é uma coisa nova, tal. Ele falou, eu acho que você tem que fazer isso agora mesmo. Lugar para comer e dormir você sempre vai ter aqui. O máximo que vai acontecer é você voltar aqui e você vai ter o lugar para entrar, porque você sempre foi um bom funcionário. Agora você tem que tentar mesmo. Cara, essa base é importante, né? Pedi a conta da Caterpillar, nunca mais voltei, né? Mas eu acho que esse é o papel do pai, cara. Faz 36 anos que eu... Isso faz 36 anos. Com a câmera, né? Com a câmera, vivendo disso e do teu sonho. E como você falou, é a mesma coisa. Eu não me vejo outra coisa. Eu nunca pensei em ser outra coisa. E, putz, eu tenho uma felicidade. Faz 36 anos que eu não trabalho.
eu faço o que eu gosto. Isso é legal, isso é legal. Essa frase é legal, porque quando você faz aquilo que você gosta, você faz por amor, você não trabalha, né, cara? Você faz com prazer. A energia é maior, né? Muito, a tua dedicação, tudo. Eu sou um cara muito apaixonado no que eu faço. O João pontuou uma coisa assim, Flávio, que eu acho fundamental. Eu acho que o papel do pai é esse. É você dar suporte pro teu filho para ele encontrar o caminho. Porque a gente cria filho pro mundo. Eu tô aqui. Se der merda, filho, se quebrar a cara, eu tô aqui, eu tô na tua retaguarda. Aproveita enquanto você tem essa retaguarda. Exato. Sacou? E eu pude exercer esse lado, graças a Deus, a minha vida inteira, até 2017, porque meu pai sempre teve ali. Sabe? Porra, quebrava a cara, fazia, porra, meu pai tá lá, beleza. Não que você vá contar. Mas te dá mas te dá um porto seguro, né? Caraca, velho, porra, até uma pessoa emocional também, né? Porra, pai, caralho, tá dando merda, o que eu faço? Porra, vai esse caminho, faz assim, faz assado. Se der merda, tá aqui. É o emocional também, né? A estrutura, né? Pra te dar uma segurança na vida. Eu compartilho Você muito. Você assistia junto com eles, assim, como é que era a reação? Assistia. Porque o pai e a mãe ver o filho atuando deve ser... Você sabe que eu tive alguns problemas com isso, porque quando eu estourei, foi em 88 na novela Vale Tudo. Vale Tudo. Não, não é essa. A música da Vale Tudo é a da Gal Costa. Que essa da Vale Tudo que você cantou era do Tim Maia. Do Tim Maia. A Vale Tudo. Foi que eu peguei o tom, peguei o tom. Mostra a sua cara, quero ver quem essa paga. Também foi sensacional também, né? Que a Gal Costa cantou uma versão que era do Cazuza. Do Cazuza. Cazuza. Que era ainda do Cazuza no Barão, né? Exatamente, Barão Vermelho ainda. E foi uma novela de grande sucesso. Parava no Brasil. Quem matou Odete Roitman. Vixe Maria. E eu tinha 17 anos. Isso aí foi... E uma criança, um adolescente de 17 anos, tem muito pouca maturidade para saber lidar com esse tipo de fama. É uma fama elevada, né? Porque você dorme de um jeito e acorda no dia seguinte de outro. Impressionante. Principalmente assim, a gente tem que voltar no tempo. É como virar essa chave mesmo. Totalmente. Você tem que colocar isso que eu estou falando em 1988. Você volta 30 e tantos anos na história, né, e coloca naquele lugar onde a gente não tinha streaming, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha iPhone, não tinha nada, né? Você só tinha a televisão. E a cultura do brasileiro era chegar em casa, o pai, depois do trabalho, senta com a família na mesa para jantar e assistir Jornal Nacional e novela das 8. Ponto. Essa era a cultura. Então todo mundo, toda a nossa geração, cresceu focado na telinha de televisão. E era isso. De um dia para a noite, você dormia desconhecido e acordava conhecido no Brasil inteiro. Então, para um garoto de 17 anos, eu te confesso que foi uma porrada muito grande. E eu cheguei a ter problemas, porque eu não sabia diferenciar o tamanho de orgulho que os parentes tinham, né, do excesso. Então, o meu avô, por exemplo, o pai da minha mãe, eu tive um problema seríssimo com ele, eu briguei com ele, porque o meu avô, de tanto orgulho que ele tinha, ele excedia, ou seja, exagerado. Porra, ele ligava, antigamente não tinha telefone celular, ligava, então ele parava no orelhão, ele queria ganhar as menininhas, ele parava no orelhão, metia a ficha, falava, vem falar com meu neto aqui. Aí o único momento que eu tinha de sossego dentro de casa, tocava o telefone, a porra do telefone, eu atendia, era meu avô. Ô, fala, netinho, fala. Porra, peraí, fala aqui. Me botava pra falar com uma amiga. Falar o quê, né? Caralho, falar o quê? Ó, meu neto é da televisão. Sem paciência. Meu neto é da televisão. Falei, caralho, quem tá falando aí? Ah, eu sou amiga do seu avô. Ah, tá bom, você conheceu meu avô? Tá, e aí, porra? Ah, que seu avô quer me levar na sua casa. Tô saindo agora. Pá, desligava. Puta, aí ficava puto com meu avô. Falava, porra, mãe, caraca, meu avô tá enchendo meu saco. De vez em quando ele aparecia lá em casa. Aí levava umas mulheres que eu nunca vi na vida. Ele queria ganhar uma moral. Ele queria pegar as mulheres e queria levar pra fazer a moral do neto. Porra. Puta merda. Era um galãozão também, né? Caraca. Fábio, como que era o Fabinho na questão, assim, que pra mim sempre foi uma questão muito de você decorar texto, né? De estar preparado para isso. Como que era o Fabinho, que era um garoto, né? E agora tem que virar um profissional. Você amadureceu mais rápido? Cara, eu acho que sim, porque ali você
você lida com responsabilidades, né? Você lida, por mais que a gente não tivesse, né, que eu não tivesse a dimensão correta, mas você já sabia que se você não chegasse com o texto decorado, você ia atrasar o roteiro, você ia atrasar o dia de gravação, você tinha profissionais ali. Então, como eu comecei desde muito cedo trabalhando com gente de muito peso, eu aprendi a respeitar para ser respeitado. Então, eu também era respeitado enquanto criança. Eu fiz uma peça de teatro em 82, O Pequeno Príncipe, que é um texto do Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é um personagem emblemático, não sai de cena, né? Ele carrega a peça inteira, e eu estreiei no Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro, com o Carlos Vereza. O Carlos Vereza fazia o Aviador, e eu fazia o Pequeno Príncipe. Tinha a Rosa, que era a Suzane Carvalho, e o Fernando Resch fazendo os demais personagens. E eu lembro que durante os ensaios, uma criança, e era uma coprodução franco-brasileira. Então o diretor era francês, o assistente de direção era brasileiro, e a gente ficava lá no consulado francês ensaiando, 8 horas por dia. E criança cansava. E aí, que essa época, 11 anos? Eu tinha 11 anos, 11 para 12. E aí, numa dessas daí, cansado pra caramba, o Carlos Vereza me chamou e falou assim: Fabinho, vai no seu tempo, respeita o seu tempo, porque os adultos têm que respeitar o seu tempo. Eu falei, caramba, que isso, né? O que isso quer dizer? E aquilo me marcou de uma maneira muito positiva, porque eu entendi que num determinado momento em que eu estava cansado, era o meu limite, eu tinha que respeitar o meu limite, sim, e eles também tinham que respeitar o seu limite. Então, nunca aconteceu nada demais assim nesse sentido, mas aonde eu vou? Quando o Carlos Vereza teve que sair da peça, né, para outros compromissos, entrou um outro grande ator também, que era o Rogério Frois. E o Rogério, tadinho, muito preocupado, porque ele estava fazendo uma substituição. A substituição, você não tem o tempo de preparação, você tem um curto espaço de tempo. E ele precisava ensaiar tudo de novo. E eu, uma criança de 11 anos, eu falava, caceta, acabei de ensaiar a peça, vou ter que ensaiar com esse coroa de novo, aí não sei o quê. E aí eu comecei a ratear com o Rogério Frois. E aí o Rogério Frois brigou comigo. Brigou. Falou, cara, se não dá, me deu um esporro, uma chamada. Aí falou, você está sendo muito estrela precocemente. Eu falei, caraca, o que é ser estrela? Nem sei o que é. O que é ser estrela? Eu tô só precocemente. Falei, cara, o que é ser estrela precocemente? Tinha a menor noção do que ia ser. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, eles falaram que eu sou estrela precocemente. O que é isso daí? Ele falou, aí meu pai foi lá, conversou e tal. Eu sei que depois disso o Rogério Frois também, virou um puta de um amigão, assim, virou um paizão. A gente fala muito das emoções, né? Nesse período você vê que as emoções do adulto, da criança, do estresse, do cansaço, tudo isso às vezes tá descompassado, né? E você vê como marca, né? Marca. Você lembra do quê? Né? A gente brinca do 11 de setembro, né? Sim, foi exatamente. O seu 11 de setembro. Você vai lembrar pro resto da vida. Se você falar, alguém falar assim, às vezes tem gente que é muito precoce, você vai ver, você imagina, você lembra como ele falou para você. Exatamente. Eu lembro do palco, é isso daí. Eu volto no palco, eu volto naquele cenário, eu volto no dia do ensaio, eu tenho essa memória viva. Isso é interessante. Você falando num ponto interessante. Hoje a gente vê um impacto muito forte da questão de Alzheimer, de outras coisas. Você acredita que você, por ter estudado, por ter vivenciado e por vivenciar emoções, o cérebro guarda emoções, né? Ele registra coisas que são emocionais, né, como suas presentes, é isso que ajuda você a ter uma memória. Eu vejo você falando nomes, locais, momentos, eu tinha 11 anos, eu tinha tal. Isso não é, geralmente as pessoas, esquecem essas coisas, né? Você acha porque no personagem você tem que viver essas emoções? Eu acho assim, tem um outro lado, né? Aqui eu tô exercitando
né, esse momento da memória e tá vindo. Sim. Mas eu, no meu dia a dia, para nomes, eu sou uma... Nossa, Mas o Ale Contini fala muito isso. Às vezes, eu dirigindo o programa aqui, né, do Se Ligue, e aí eu fico assim, Ale, pô, queria convidar aquele cara que fez aquela novela, filho do... Como é que é o nome do cara? Pô, que é marido daquela outra. Pô, caralho, pô. Caralho, você não me deu referência nenhuma. Não sabe, não falou nada. Não falei nada, pô. Que referência que você tá me dando? O cara que fez aquela novela, marido da fulana. Mas a gente fala, né, que no treinamento, né, que cuida o lado emocional das coisas, né, que é muito importante. Por isso que é até a pergunta, porque pôr uma criança ou um adolescente no estresse, na pressão, na gravação, na novela, tudo é estresse. Sim. Não tem nada que não novo, né? Porque na parte do treinamento a gente fala, né, uma brincadeira, mas só para mostrar para as pessoas o quanto os acontecimentos de estresse marca, né? 11 de setembro você estava onde? 11 de setembro eu estava indo gravar uma novela na Globo, eu estava fazendo A Padroeira. Tá. Quem estava com você? Nesse dia eu estava me arrumando, estava minha ex-esposa e o meu filho pequeno, o João Pedro, era pequenininho. Certo. Né? Foi 11 de setembro de... Você estava se arrumando 2000, no quarto? 2000. No quarto, eu morava num apartamento na Barra, sim. E eu estava indo para o Projac gravar. Tá. Nesse quarto, sua esposa estava onde? Lado direito ou lado esquerdo seu? Não, aí já não lembro. Não, você estava no quarto. Estava no quarto. Estava me arrumando. E o João Pedro ficava no quartinho do meio ali, que era no quartinho dele, e tinha um quartinho da bagunça, sim. Que é onde ficava o meu armário de roupa. Sim. Porque no quarto do casal, o armário era todo dela. As minhas roupas ficavam no terceiro quarto. O que aconteceu? Você lembra do que você sentiu? O que aconteceu? Do que você pensou, ferrou. A primeira. Não vai dar certo. Você estava lá no quarto se arrumando e eu estava saindo para gravar, mas eu tenho o hábito de sempre assistir jornal. Certo. E aí deu aquela coisa de, pô, não sei se foi o jornal ou se foi aquele noticiário extraordinário, né? Foi uma coisa que meio... parou aquela coisa, parou tudo. Eu falei, cara, que merda que deu. Aí, pô, a primeira mensagem que chegou foi de um acidente. Que bateu um aviãozinho monomotor na torre. Aí dá um parênteses. Eu não falei do acidente, eu falei só de uma data. Sim, mas foi o que registrou. Então a gente faz esse exercício porque, cara, é infalível. A pessoa vai nos detalhes. Tem gente que lembra detalhes que você perguntar faz 23 anos. Da morte do Ayrton Senna, eu vou saber também tudo. E faz 23 anos. É outra data emblemática. Por que a mente registra, então? Quem está assistindo, tomar cuidado com os filhos, o que a gente faz emocionalmente negativo, ele não vai esquecer mais. É porque a memória emocional, o cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo agora. Ele traz a emoção como se estivesse acontecendo agora. E aí você tem essa memória, nítida. É igual raiva. É igual raiva. Já passou raiva no trânsito? A pessoa levantar o dedinho, aquela coisa lá. Aí você entra na vibe, você também levanta. Aí você, daqui a pouco passou 90. O de raiva, ela é legal. Legal não. Mas ele é interessante que ele é randômico. De 90 a 90 segundos ele volta. Você passou, a pessoa foi embora já. Aí você começa, filha da mãe, não sei o que. Você fica remoendo. Ele volta 90 a 90 segundos. Eu tenho isso. Até ele, todo mundo. Aí ele começa a voltar, até você conseguir entender e controlar ele. Você falou uma coisa importante, cara, que eu tenho. Como é que eu faço para limpar isso do meu histórico? Porque o meu filho, Rafael, tadinho, até hoje a gente tem uma pegada dessa daí. Olha como você falou e é exato. Eu tava dando banho nele uma vez, ele pequenininho, cara. Isso é um remorso que eu tenho, é o mais novo. É um remorso que eu tenho que eu carrego comigo, ele sabe disso. E eu sempre falo com ele também. Estava dando banho nele e ele não parava quieto. Eu dando banho nele, ele não parava quieto. Eu falei, cara, vem cá, deixa eu lavar teu cabelo, pô, não sei o que. Ele devia ter uns 3, 4 aninhos, cara. Olha que merda. E aí eu sei que eu lavando a cabeça dele, ele fez alguma coisa, eu puxei o cabelo dele aqui assim, cara. De sair um tufinho de coisa assim, sabe? Quando pequenininho. Ele pequenininho, cara. Ele começou a chorar. E, pô, e saiu o cabelo na mão, assim. Falei, caraca, velho. Eu ajoelhei, na altura dele, olhando no olho dele, falei, filho, perdoa o papai. Comecei a chorar. Perdoa o papai, pô, eu queria só lavar o seu cabelo, perdoa o papai, não sei o que. Até hoje,
ele fala comigo, você me dando banho, você puxou meu cabelo, né? Ele lembra, 3 anos. Não, mas esse lado Dá para trabalhar com PNL, né? Para ressignificar. Programação neurolinguística ressignifica esse fato. Preciso muito fazer para ele poder ressignificar isso. Para os dois, você também. Você olha também lembra. Marcou muito, imagina. Eu me culpo até hoje. A gente conversando com nossos convidados, né? A gente gosta de trazer a história e a história emocional. Que legal. Né? Porque você está trazendo uma história emocional da isso família. Isso a gente não fala normalmente. Coisa que ninguém nunca entrevistou, nunca perguntou. Jamais. As pessoas têm que levar como exemplo, né? Porque a gente já não... Tomar os cuidados, né? Como agora como avô, talvez nós, né? Daqui a pouco João Pedro, segura aí, amarra esse treco aí, filho. Aí. Os meus dois. Ainda tô no... Os dois filhos até agora não vão ter filho, né, Lucas? Segura aí, Lucas. Não acelera, não. Nosso técnico aqui, meu genro. Então, assim, mas a gente ter a responsabilidade. Em todo mundo, né? Nos colaboradores, nos amigos, tudo que você exceder muito no negativo, porque no 2001. Você não lembra do seu aniversário, lembra? Não lembra. Mas lembra da Covid. Mas no negativo lembra. Por quê? Porque é muito intenso, repentino. E como a gente sabe que todo mundo passou, quem tem uma idade passou, é só você perguntar, faz esse teste com alguém. Mas o cérebro... Em 94, na morte do Ayrton Senna, eu voava de parapente e de asa legal. Delta, né, no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que, eu tinha um hábito muito... Você descia daquele morro lá? Da Pedra da Gávea. Pedra da Gávea, você descia? Todo mundo fala Pedra da Gávea, mas na verdade é da Pedra Bonita, que é um outro morrinho um pouco abaixo da Pedra da Gávea, só que a Pedra da Gávea é mais famosa. Aí você a gente decola da Pedra Bonita ali, ganha altura e vai voar em cima da Pedra da Gávea. Esse só no ar quente ali. Só no ar quente ou no vento, né, no lifting, que leva a gente para cima. E pousava na praia ali de São Conrado e tal. Então eu fazia isso, moleque. E aí, esse dia eu ia voar, era um domingo, dia de corrida, né? Era um domingo, dia de corrida. E eu acordava sagrado, cedo, né? Para assistir corrida. Sagrado. Apaixonado. Tanto que eu corro de kart, a gente tem essa paixão por automobilismo desde moleque. E aí, quando deu o acidente, quando parou, o cara parou, acidente e tal, ninguém sabia ao certo. Não foi nada, né? Torcendo pra que não... foi pro hospital e tal. Eu falei, cara, não quero nem ver mais. Aí eu peguei, botei a asa delta, o parapente no carro, fui para São Conrado, falei, cara, vou voar, eu vou me desligar. E eu voei nesse dia, cara. Eu tinha um Discman. Esse também nasceu para morrer, né? Discman nasceu para morrer. Para depois jogar fora, né? Mas era o CDzinho, né? E eu botava Learning to Fly. Mas você teve Walkman também, que foi o Walkman durou um pouquinho mais. Vamos falar que você não teve amarelinho. Tive Walkman, o amarelinho ainda, da Sony. E aí, eu botava Learning to Fly do Pink Floyd para poder voar. Nesse dia mesmo, eu botei... Eu tive medo até de dar uma merda, porque eu entrei meio que num êxtase, assim, sabe? Que você fala, cara, não tô acreditando, o cara bateu de carro, cara, não sei o quê. E voando, assim, e vendo aquela... sabe quando você... Olha como eu lembro da situação. Você perde a noção de profundidade, de altura, de distanciamento. Perdeu o 3D, você perdeu. Perdi o 3D. Eu tava ali voando. O parapente, você voa sentado assim numa selete, né? Você tá que nem, paraquedas que a gente vai controlando. Você vai controlando nos paddock aqui e tal. Eu fiquei apático aqui assim, só pensando, falei, caralho, o cara bateu, meu ídolo bateu. Consciência foi embora e ficou só ali. E eu fiquei. E aí eu fui indo, tipo, voando, né? Normalmente o voo livre, ele te faz voar perto do relevo. Por quê? Para ter referência. Para ter referência e para você ter a térmica. Porque a térmica é o ar que esquenta, a bolha solta ali, e te levanta, ou o ar, quando bate na pedra, faz o que a gente chama de lifting, né? Que nem ele bate aqui, te joga aqui e vai te levantando. Você ganha um sobrevoo ali. E nesse dia eu fui indo em direção pro mar, cara. Fui indo. Nem percebeu. Falei, caraca. Quando eu me dei conta, eu já estava longe para voltar para a praia para poder pousar. Ó, que louco.
Entrou no automático. Entrei no automático, cara. Mas é emocional. Eu cheguei aí lá no velório. Fui lá. Você foi? Fui. Aqui foi em São Paulo, né? O velório lá na Assembleia, né? E o enterro aqui no Morumbi, né? Eu morava no Rio. Mas é muito o Ayrton Senna tem uma âncora também. Âncora é isso, né? A data foi uma âncora para você. A música do Ayrton Senna é uma âncora fortíssima, né? Quando você não tem como você lembra, né, tal, do domingo, da corrida e dele. Da minha tia né? China. Eu tenho uma tia chamada tia China, era irmã do meu avô, né? Que esse que eu contei a história. A tia China trabalhava na Embrafilme. Olha a ligação com o cinema. Embrafilme. Caraca, e ela levava rolos de filme para minha casa, que era onde eu brincava, tal, adorava. E aí tinha um projetor, aí projetávamos. Era tudo corte de filme, né? Aqueles restos de filme. Que aí botava para ver. Mas para você entender essa parte, aí fica muito fácil de entender o que é ressignificar. Não sei se você já estudou sobre PNL, programação linguística, pouca coisa. Mas é a mesma coisa você pegar um filme, pegar aquele filme, aquela cena, recortar aquela cena, vou tirar essa parte. Agora eu vou fazer ela, eu tiro essa parte, agora eu vou refilmar ela. Eu vou reviver ela porque o cérebro não sabe o que é sentimento. Ele não distingue o tempo. Ele entende que aquele sentimento é uma emoção, e aquela emoção está marcada, independente se aconteceu em 1981 ou está acontecendo agora. Ela revive, eu faço você reviver, ou quem sabe de PNL, programação neurolinguística, faz você reviver aquela emoção lá do seu filho, lá que você estava falando, faz os dois reviver. Para liberar esse... Para liberar, e aí eu pego aquele filme e eu refaço ele de novo. Eu recorto, eu passo aquele filme de novo. Como que você gostaria que tivesse acontecendo? Essa emoção. Porque eu crio um campo energético aqui. Aqui é o local que aconteceu, aqui não é o local. Aqui é você hoje presente, aqui é o local. Eu trago você aqui para dentro, como se fosse em cima de um tapete ou em cima de uma almofada, o que for. Você fica aqui dentro, agora você está na emoção, de olho fechado. Porque se você tiver o olho aberto, o seu olho distrai o que você começa a captar. O sentimento, né? E você fecha o olho e você começa a vivenciar aquilo lá. Como o corpo não sabe se está acontecendo agora ou aconteceu depois, ela começa a transmutar essa energia dentro de você. Como você queria? Eu queria que não tivesse puxado, eu queria que tivesse acontecido tudo bem, meu filho tivesse lavado o cabelo, tivesse me abraçado, sei lá, qualquer emoção. Como você quer a cor? Eu queria que tivesse uma cor azul, blá, 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 transforma, repassa, agora vamos revivenciar esse filme, vem pra fora, aqui tá acontecendo o filme, volta a emoção aqui, repassa o filme, rebobina e passa e acabou. Aí ressignificou a emoção. Você não esqueceu aquilo que aconteceu. Mas você desprende aquela... eu largo aquela culpa, aquela mágoa, qualquer coisa que ficou, tanto de lá ou de cá, porque a gente e aí eu revivo a emoção quando ela teria até acontecido. Esse filtro é importante, porque quanto mais você pensar, mais ele traz para perto. É verdade. Então é como o cara outro dia fez uma analogia com uma biblioteca, eu achei maravilhoso. Ele foi explicar para uma pessoa, ele falou assim: é como se fosse uma biblioteca, tem você o cara da biblioteca. Todo mundo pede o livro 50 desse tamanho. Se todo mundo pede, você vai deixar ele aonde? Um monte de prateleira. Vai ficar perto. Essa é boa mesmo. E aí então você precisa diminuir o tamanho desse livro aí. E colocar cada vez mais longe. Não fique visitando ele. Quanto menos você visitar ele, mais ele vai para o fundo. Ele nunca vai deletar essa emoção. Deletar total não vai. Mas ele pode ficar lá no fundo. Vai ressignificar, dar um novo significado. E aí ele fica quietinho. Isso daí, eu fiz um trabalho com uma, se não me engano, ela era chilena. Eu não vou lembrar o nome dela. A gente fez um trabalho muito legal que num período de construção de personagens. Imagino quantas coisas você deve fazer, né? A gente fez um trabalho muito legal para poder desprender um pouco da personagem. Então, assim, para você construir um novo, você tem que desapegar do antigo. Então era um trabalho nesse sentido, porque o ator trabalha sempre buscando novas emoções, construindo novas personalidades. Então você vai buscar... o Thiago Reutemann. Quando eu construí o Thiago Reutemann, eu construí baseado em várias informações que eu tinha a respeito da personagem, né, que os autores passam, que o diretor coloca como uma diretriz ali, só que sou eu que vou emprestar aquelas emoções. Sim. Porque até então aquilo ali está no papel. O papel não tem vida. Não tem emoção, não tem emoção. Tá com a emoção descrita. Descrita como deve ser. Como deve ser na imagem do autor.
né? O autor imaginou uma coisa, o diretor vai... Outra, e você vai dar vida, porra. Então é uma colcha de retalhos. Então esse trabalho é muito bacana para você começar a construir. Peraí, o Thiago Reutemann, né, que foi esse personagem, ele tinha um fio condutor da história dele, ele tinha uma vida de conflitos. Com a mãe, que era alcoólatra, que era a Heleninha Reutemann, com o pai autoritário, que era o Marco Aurélio, que era o Reginaldo Faria, né? A Heleninha Reutemann era a Renata Sorrah. Só fera. Só fera. Pô, bebi na fonte de 2 feras, né? Só que aí o que acontece? Aqui ele era um menino frágil, aqui ele era um menino que tinha que ser forte, porque a mãe era frágil, bebia, era alcoólatra e vivia na decadência. E aqui ele era um menino frágil, porque o pai era autoritário, muito forte, e achava que o filho, por ser frágil, era homossexual. Então ele tinha esse conflito aqui. Como construir isso para um garoto de 17 anos? Nossa Senhora. Complexo, né? Complexo. E foi um grande personagem. Outro grande personagem que eu vivi anos depois, por exemplo, essa história é legal de contar. Eu sempre quis trabalhar com ele. Sempre. Eu acho ele um gênio, assim, um cara fantástico, é uma cabeça, é um crânio muito legal, que era o Carlos Lombardi. As novelas do Lombardi eram umas novelas de pegada mais novela das 7, mais leves, mais divertida, mais popular. Tal. E aí, na Globo eu não tive essa oportunidade. Quando ele saiu da Globo, a primeira novela que ele foi fazer foi na Record. Ele me chamou. E aí ele falou para mim, Fábio, tenho 2 personagens aqui para você fazer. Eu falei, puta, que legal. Vou te falar dos 2 personagens. O primeiro personagem é um personagem que é um policial corrupto. É um cara que vai ficar a novela inteira. É um personagem que vai conduzir muitas coisas da trama, acontecem nele, porque vai acontecer numa delegacia. Então ele vai prender muita gente, mas ele é corrupto, ele é aquele cara que tal. Falou um pouquinho do personagem e falou assim, esse daqui vai ficar a novela inteira. O contrato é longo. Agora tem esse outro personagem aqui, que é o Seu Jura. O Seu Jura, ele é o alfaiate do Seu Michele. Seu Michele é o bicheiro da novela, o bicheiro machista, homofóbico, e o Seu Jura é um alfaiate homossexual da década de 70, que ele não podia se expor tanto, então ele tem que ser mais comedido. E ele começou a falar do Seu Jura com tanta riqueza, e falava do Seu Jura, não sei o que, mas com tanta riqueza de detalhes e com tanto entusiasmo, aí no final da fala dele ele falou assim, mas ele vai morrer no capítulo 30. O contrato é menor. Qual dos 2 você vai querer? Eu falei, o Seu Jura. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério, mas por quê? O Seu Jura morre no capítulo 30. O contrato é menor. Eu falei, Lombardi, você falou do Seu Jura com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanta coisa. Com tanto argumento, né? Que é ele que eu vou fazer. Foi o melhor personagem que eu fiz. Os câmeras se matavam de rir. O personagem era cômico porque ele era homossexual enrustido e na frente do Seu Michele ele tinha que ser homem. Então, ele se portava como um homem e tal, mas aí o Seu Michele falava, eu quero fazer uma calça nova. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer uma calça nova pro senhor, eu vou medir o seu cavalo. Ele abaixava para medir o cavalo do Seu Jura. Quando ele abaixava, do Seu Michele, quando ele abaixava, ele olhava, mas ele dava ele quebrava. Os cameramen começavam a tremer na câmera, assim, aí o Avancini, que era o diretor, falou, para, corta, caralho, tá tremendo essa câmera. Tá quebrando a casa, você tá acabando com a cena. A cena, caralho, pra mim foi enriquecedor. Tanto que, no capítulo 30, o Lombardi me liga, fala assim, Fábio, eu vou estender até o final da novela, ele o Seu Jura vai ressignificar. O Seu Jura vai receber um envelope, esse envelope é um dossiê que vai revelar o segredo da novela no final da novela. Esticou. Muito louco, cara. Muito legal. Porque você fez com amor, né? Fez com... cara, eu peguei aquilo ali e falei, cara, é isso que vai. E foi um dos melhores personagens que eu fiz até hoje. Essa coisa que você falou do personagem, eu acabei de ver recentemente, eu vi o Robert Downey Jr., né? Sim. Que agora ele tá... puta vilão. Agora vai fazer o vilão, né? E aí a galera tá assim, mas, o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro ou o Homem de Ferro é o Robert Downey Jr.? Porque ele entrou tanto, é uma coisa tão assim, ele, né? Que uma coisa que não sai. Isso acaba acontecendo com o artista também? E você pega um pouco da vida dele, do Robert Downey Jr., ele tava
Não, fudido. Tá Tá fudido, tá quebrado, a real, né? Drogado, preso. Ele deu uma pivotada aí que, pelo amor de mas Deus. deu um trabalho até da retaguarda de enxergar isso e falar, vamos resgatar. Mas você viu até a cena que ele abre, né? Ele é muito performático, né? Ele chega lá e tirou a marca que ele vai fazer o Dr. Doom, né? Que aí tirou a marca e fez assim. Ele dá um tempo pro pessoal aplaudir. Se identificar. Tipo, sou eu, né? Tipo, e a mesma coisa com o outro também, que eu acho gênio. Que, oh meu Deus do céu, ó a cabeça aí atrapalhando, tá vendo? Que fez o... Fala aí o que ele fez, eu falo. Piratas do Caribe. Johnny Depp. Pô, fantástico. Você viu o julgamento da mulher dele? Pelo amor de Deus, ele faz cada cara. Caraca, ele fala que virada, que virada no julgamento. Ele acabou com a mulher. Foi o maior filme dele. Caraca, porra. E ele fazia umas caras assim que eu falei, o que ele tá fazendo? Não sei se é o Johnny Depp, se é o Pirata do Caribe lá. Cara, como é que era o nome do personagem do pirata? Pesquisa Capitão Jack Sparrow. Jack Sparrow. Fantástico. E tem vários assim, né, cara? Eu acho que é o grande barato. Você também empresta muito pro personagem, né? Bastante. Você acaba vivenciando ali naquele período ali e você empresta muito, assim, o que você tem ali na hora da construção do personagem. Pessoas que te conheceu, são referências, né? Você vai estudar como que você vivenciaria aquilo se fosse você ou como você não vivenciaria. Qual a forma, como não vivenciaria, porque você tem esses dois lados. Essa experiência que você vem adquirindo, você veio pensando em novos ciclos, assim, tipo de dirigir, de atuar em filme? Eu sempre fui muito, assim, dos desafios, sabe? Porque como eu comecei muito novo, com 13 anos eu estava fazendo filme com o Renato Aragão. Imagina, Trapalhão na Arca de Noé, Os Vagabundos Trapalhões, foi o meu primeiro filme com ele, que foi em 83, por aí. Eu tinha 12 para 13 anos. Era um meio que toda criança da nossa idade queria estar. Do lado do Didi, do lado do Dedé, do Fundo, Zacarias. Era sábado aqueles fila em cinema. Best-seller. Era o cara que era sold out no cinema. Cada filme ele lançava 2 filmes por ano, um nas férias de junho e julho e outro no final do ano, né, dezembro. E lotava o cinema. E, para uma criança, era um sonho. E aí você vê, eu comecei nessa história, nessa trajetória, e aí, fui para televisão, fiquei 20 anos. Quando acabou meu contrato longo com a TV Globo, eu ouvi uma frase que fez todo sentido na minha vida depois, né? Naquele momento foi chato de ouvir, mas falaram para mim: não faça da sua vida uma novela da Rede Globo. Crie a sua própria novela, crie sua própria história. Naquele momento, para quem estava tentando dar continuidade na sua carreira, querendo pegar um papel numa novela, ou aguardando uma nova oportunidade para renovar um contrato, é falar para você: filho, acabou teu contrato, acabou, segue a vida. Você fala: caraca, como assim? Tanta coisa que eu vivi aqui dentro, tanta coisa que eu construí aqui, acabou, e aí... E fica assim só? E aí eu já estava, nessa época, eu estava fazendo Direito na Cândido Mendes, né? Eu estava já cursando Direito. Eu falei: cara, talvez meu caminho seja na advocacia, vou seguir aqui, vou trilhar o caminho, mas, não, porque eu estava fazendo teatro. Por coincidência, no teatro da Faculdade Cândido Mendes, ali em Ipanema, tinha uma foto nossa, tamanho gigantesco, na porta do teatro, e eu fui falar para todos os professores. Falei: quinta, sexta, nos 2 últimos tempos de aula, eu não vou poder assistir a tua aula e nem a sua, porque eu tenho teatro, eu tenho que descer para ir para o teatro. Tudo bem? Tudo bem, falei com os professores. Aí chegou um professor lá, falou: faz nem minha prova não, que você não tem presença na minha matéria, vou te reprovar. Falei: professor, como assim? Deixa eu pelo menos fazer sua prova. Estudo fácil, o senhor vai ver que eu vou me dedicar. Falei: não, só se você me trouxer um atestado médico. Falei: como atestado médico? Atestado médico, eu tô com uma peça de teatro aqui. Aí fui falar: o senhor está me induzindo a cometer um ato ilícito. Aí, levantar a bandeira, aquela idade que você quer brigar. Falei: filhote,
cresça e apareça, né? Pô, passa amanhã, né? Aí eu me deparei com a outra realidade do mundo também. Eu falei, pô, cara, não é isso que eu vou, não é esse caminho que eu vou, não, deixa quieto, valeu. Mas a decisão de fazer o direito Foi minha, foi minha, porque eu sempre tracei um paralelo da arte de interpretar com a arte de interpretar leis, né? E aí eu vontade, tinha vontade. E ali também, na hora de você ir num julgamento, é uma interpretação, né? Sim. Pô, um tribunal de júri é uma pura encenação. Tem um seriado que tá com... Tem um filme também, que é o Júri. O Júri, eu via muito esse filme. Sensacional. Nessa Tem um serial que eu acho que é o Acima de Da Qualquer Law. Suspeita, tá passando aí no Prime. Eu acho que depois a Prime patrocina a gente. Mas também aquele momento é um estudo, você tem que mexer com a emoção das pessoas, né? Sim. Tem que fazer aquela sua júri, história virar a verdade. A verdade. Sim. Imagina, pô, você tá ali defendendo um cara que é um puta do bandido, que você sabe que o cara é um assassino, você tem que convencer um júri que o cara é um mocinho, coitado, que não é uma foi vítima ele, da né? sociedade. Ou transformar tudo em circunstancial para o negócio não virar uma coisa real. Ou atenuar alguma situação. Então, pô, isso é interpretação do advogado, é o papel do advogado. Se não souber interpretar, não consegue. E aí eu traçava esse paralelo nessa época na minha vida. E aí foi muito importante para mim também, me deu uma base muito legal também. Então eu sempre fui muito movido a novos desafios e a novos empreendimentos. E você é empreendedor, né? Sim. Também empreendedor. Isso é importante, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Do artista, que ele tem toda aquela carreira e aí chega um momento e fala, ó, agora deu 20 anos aqui, acabou, um abraço. Valeu, obrigado, tchau, vai se aposentar. Como que é isso? Tem uma solução para isso, né? De empreender paralelo. Qual que é o caminho que você tomou? No meu rumo foi muito isso assim que a gente está falando. Eu fui buscar o empreendedorismo, ou seja, eu não fui depender de ninguém, eu fui depender de mim mesmo. Então, naquele momento, eu fui criar opções onde eu pudesse ter o meu rendimento, a minha subsistência. Empresa, né? Empresa. O artista deveria ter isso, né? Sim, mas tinha que ter a cabeça do empreendedor, porque eu fui produzir peça de teatro. Hoje eu tenho uma peça de teatro, que é um texto francês, há mais de 7 anos. A peça está em cartaz. Né? A gente vai, coloca, tira. Você dirige? Eu dirijo, eu sou diretor, sou ator e sou o produtor da peça. Qual que é o nome? É Um Casamento Feliz. Já vou Peça assistir, fantástica. Quando tiver agora em 2025, a gente traz ela novamente para São Paulo. É uma peça onde faço eu, minha esposa Regiane Sesnick, o Juno Andrade, que é marido da Xuxa, o Marcos Weinberg, também virou um paizão da turma, maravilhoso, e o Renato Rabelo também, que é um ator fantástico, e o Marcos Pasquim é nosso sócio na empreitada. Né? Então, assim, é uma comédia francesa fantástica, um texto maravilhoso. As pessoas que saem da peça saem impactadas falando que nunca assistiram uma peça tão divertida e nunca riram tanto nas suas vidas. Podem ter assistido a peça que for, essa peça impacta de tal maneira na vida das pessoas que é 1h20 de peça, 1h20 de risada. Tem histórias que a gente de apresentações que a gente para o público poder parar de rir para a gente poder falar. Não dá. O pessoal não vai ouvir. Então, pode a gente fez agora esse ano, a última apresentação que a gente fez foi no navio da Xuxa. A gente fez a apresentação para 1.200 pessoas. Sim, fantástico. Então, assim, fui empreender. Fui não depender dos outros. Então, quando eu saí da Globo, estava em São Paulo, vim fazer uma peça de teatro. A peça ia ficar 2 meses, ficou 8. Eu estava aqui, me chamaram para fazer novela no SBT. Até então, ninguém queria fazer novela do SBT, porque, todo mundo fazia novela da Globo, o alvo de todo mundo era Rede Globo. Novela do SBT, eu falei, vou fazer a novela do SBT com muito orgulho. E fiz 6, 7 produções dentro do SBT. Amo e falo com muito orgulho de todas as novelas que eu trabalhei dentro do SBT, né? Assim como as novelas que eu fiz na Record, assim como os trabalhos que eu fiz na Manchete, assim como o trabalho independente que eu fiz com o Daniel Filho, que foi Confissões de Adolescente, que ele colocou na Bandeirantes, passou na Bandeirantes num determinado período. Então, assim, tudo nos constrói, tudo é o nosso caminho que nos traz até hoje. Então, eu fui empreender no teatro, eu fui empreender o Futebol de Atores, que era um evento social que eu fiquei à frente durante muitos anos, que era uma maneira que eu achei de trazer a mensagem do esporte e da cultura para transformar a vida das pessoas. Né? A gente fez durante muitos anos. Eu fiz também o Kart dos Artistas, que era um evento que, junto com o Felipe Massa,
acabava a corrida de Fórmula 1, né, o que é uma super figura também, não? Fantástico, empreendedor também. E ele acabava no final do ano aqui, a última etapa da Fórmula 1 era em São Paulo, e ele levava a galera para Santa Catarina para fazer um evento que a Globo transmitia, que era o Desafio Internacional das Estrelas. E eu fui convidado há alguns anos para assistir, para acompanhar, e eu falei para ele e para o Carlinhos Romagnoli, que virou meu sócio também, e falou, cara... É outra figura. Você conhece a figura. Meu irmão, por que a gente não faz uma preliminar para segurar esse público com artistas? Você já tem os pilotos renomados aqui, faz uma prévia com artistas também. Aí a gente juntou uma turma de artistas e a gente fazia uma corrida na preliminar para segurar aquela plateia de 20, 30 mil pessoas ali. A Globo transmitia a corrida principal dos pilotos e a Sport TV transmitia a dos artistas. Então, esse é mais uma tocada no empreendedorismo. Sim, sim. Então, eu sempre fui muito ligado nisso daí. E o network também, né? Aí você vai ampliando o seu network. Eu vim para São Paulo agora, na última, como vice-presidente de comunicações de uma multinacional. Pô, então, assim, o networking de alto nível, de C-levels, te leva para um outro lugar. Cansei de presidir reuniões que o CEO de uma multinacional vira para mim e diz, porra, te conheço de algum lugar, cara. Pô, você estudou comigo lá no Dante? Eu estudei, eu estava na TV. Eu entrava na sua casa sem pedir licença. Eu estive mais na casa do que você. Entendeu? Então, isso quebra a barreira também, aproxima, humaniza. Entendeu? Então, isso são ferramentas hoje. E é legal que você soube aproveitar também em outras vertentes com a sua experiência. Eu acho que isso, pula para o outro, nada a ver e não consegue aproveitar a experiência. E não soma. Né? A sua experiência como comunicador, como até ator. Não, hoje, o que eu faço hoje eu estou trabalhando dentro de um grupo, que é o Grupo Oliveira, né? O Oliveira é uma história fantástica, porque o Oliveira, ele é um funcionário público de carreira, né? Ele, enfim, desde o início, ele prestou concurso público, começou na Previdência no antigo INPS, como auxiliar de escritório, e foi galgando dentro da carreira do INSS até chegar à presidência do INSS. Caraca. E na cadeira, né, que é a maior autarquia brasileira, na cadeira de presidente do INSS, ele foi convidado pelo então presidente Bolsonaro para ser ministro do transporte, do trabalho e da previdência. Porra, imagina, o cara que começou de baixo, chegar na presidência de uma autarquia e depois ser reconhecido tecnicamente e ser convidado para ser ministro, porra, é uma caminhada bonita pra caramba. Sim, sim. E aí eu comecei eu conheci, fui, né, tendo mais contato com ele, fui admirando a história dele e ele me fez um convite para poder desenvolver um trabalho político artístico, ou seja, desenvolver política pública voltada para a cultura. Eu falei, cara, que desafio fantástico. Vambora. E você sempre foi do desafio, né? E aí eu embarquei e, estou junto com ele, vai fazer um pouco, agora 1 ano, e ele agora numa nova empreitada da vida dele também, vai se lançar num desafio de concorrer à vereança de São Paulo. E ele falou, Fábio, você está junto construindo essa história comigo, então você vai estar aqui comigo também. São desafios. E são somados às experiências que a gente carrega. Você consegue ser muito... Você consegue usar todos aqueles schedules, aquelas habilidades todas e todas as skills que eu já adquiri na minha vida dentro de um universo político, que até então eu sempre fui muito sondado politicamente, para sair como vereador, para sair como deputado. Mas você tem uma imagem positiva, né? Você não é uma pessoa, um artista que tem uma imagem. Isso aqui não é, isso aqui é um momento... Você tem uma imagem boa, né? Você tem uma imagem Isso eu tenho essa consciência, graças a Deus. Não foi você que matou o Dante Roy. Não fiquei com 1 centavo da minha vovó. Você ficou como bonzinho. E não fiquei com 1 centavo da herança da vovó também. A mãe gastou tudo em bebida. Fábio, Marco Aurélio roubou e meteu uma banana pro Brasil e foi embora. Pra quem você tira o chapéu? Assim, pode escolher 2, 3 pessoas. Ou pode o João também, o João é um cara bacana. Mas quem que você fala, uma pessoa na sua vida... Cara, a primeira pessoa que eu tiro o chapéu é para Deus, assim, é para Jesus. E assim, eu carrego como exemplo as coisas que a gente estuda e que a gente, há mais de 2000 anos, a gente conta a história dele e não é à toa. Então, assim, com essa religiosidade, com essa fé que eu tenho, em primeiro lugar, eu coloco Deus na minha vida para
abençoar minha família e abençoar os meus passos. A cada dia que eu acordo, eu agradeço por abrir os olhos e poder ter mais um dia para escrever mais um capítulo no livro da vida. Então, uma figura também emblemática, né? Jesus mesmo, você fala, cara, o que o cara fez, né? Então assim, e eu acho que é além até de religiões, porque na religião você vai discutir... Pegar a história mesmo, você pega a história e você pega o que te move é a fé, a tua ligação com o divino. Sim. Entendeu? Assim, eu acredito que a gente não esteja aqui por acaso, todos nós temos uma missão, todos nós temos um porquê, e a gente vai construir. Eu acho que até em todos os passos, né, tem o dedo ali, tem. Eu tenho histórias que você não tem como falar que não foi Deus que trabalhou na vida. Eu acho que tem. Então acho que cada um de nós, chame do que quiser, mas cada um de nós, com certeza, em algum momento da vida, passou por um momento, por um aperto que falou, cara, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria esse desfecho. Eu comecei a falar por conta disso, né? Minha filha em 2018, dia 13 de maio de 2018, um domingo, né? Pra trazer a cena para o momento. Foi um evento, era o show do Oz, eu ia com meu irmão. E aí eu ia deixar o telefone em casa, vou levar só documento, essas coisas assim, né? Tem perigoso, né? Vou levar só o RG e um cartão e tá bom. E aí eu voltei pra ver. E era uma mensagem de despedida da minha filha. Primeiro episódio de depressão. Despedida mesmo, assim. Aí desesperei, não sei o que, fui lá e tal. Tinha tomado remédio. Efetivamente, depressão de algumas vezes que ela tentou se matar. Grau. Hoje tá morando em Boston. Mas nesse período ela teve, depois depressão, ela teve um linfoma de Hodgkin. Quando tava melhor da depressão, ela teve linfoma. Então, foram 2 anos de... Quando tava melhor da depressão, linfoma. Baixava. Aí, enfim, tudo tem uma história, um porquê. Eu usei várias ferramentas de PNL, programação linguística, tudo que é coisa, coach, fazer coach, enfim. Aprender sobre a mente, para aprender sobre mim, para aprender sobre os outros, enfim. E aí eu comecei a falar depois disso em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E hoje ela tá bem curada de tudo, né? E tá morando em Boston, lá tá estudando e trabalhando lá, enfim. Mas tudo tem um propósito, né? Einstein dizia que tem 2 tipos de pessoas. Aí, uma que acredita que tudo é por acaso e outra que nada é por acaso. Então ele fala, você tem que escolher qual das duas você quer ser. Olha, então eu escolho ser uma pessoa, a segunda, né? Que acredita que nada é por acaso. Eu não tô aqui por acaso, você não tá aqui por acaso, João, eu conheci ele por acaso. A gente não tá batendo esse papo aqui por acaso. Alguém vai se impactar nessa história. E a nossa missão aqui, né, como a gente falou no começo, é trazer exemplos de trajetórias de vida, até por esse momento, né? Até para pessoas que às vezes dá uma escapada para lá para cá, é saber que a gente tem que construir, tem que ter essas vertentes de Deus, de família, de arrependimento, de agradecimento e tá aqui. Então a gente tenta trazer histórias da melhor forma possível e não do artista que a gente viu, que a gente gostou, que conhece, a gente falou que tem uma referência bacana, mas e o ser humano? Quem que é o Fábio, né? Teve dor, chorou, se emocionou e tá aí para continuar construindo. Pô, eu adorei participar, João, Flávio, quero agradecer aqui. Eu que agradeço. Porque assim, é fantástico a gente poder mostrar o ser humano que está por trás, né? Do que as pessoas conhecem ali. Porque as pessoas vão conhecer um personagem, um pouquinho da história que a gente conta numa revista ou numa entrevista. É tão rápido, né? E tal. Exato, e aí fica aquele corte na cabeça das pessoas. Não, e principalmente o ator, o jogador, essas pessoas expostas, elas têm ciclos. Pô, ele tá no ciclo maioral, ele tá trazendo a experiência da carreira 1 para carreira 2 agora como empresário, como como agente político. Então, um monte de coisa que, como as novelas vão mudando o ciclo de pessoas renovando, ela acha que, pô, o Fábio é sério. Não, ele tá agora no outro nível. O que você tá falando, olha que doido. Se você não tem cabeça para segurar a bronca, você pira. Por quê? Os caras que estão acostumados a ver uma personalidade dessa, eu ouço muito isso. Você não é mais artista, não? Porra, você desapareceu da televisão. Porra, você não faz mais nada na vida. Porra, te enxergam e te colocam como um loser. Se você te joga numa outra caixinha. Num lugar que, se você achar que você pertence àquela caixinha ali, você é um fracassado. Exato. Você te induz a falar, eu não sou mais da televisão. Eu só servia para aquilo? Eu não sou mais da televisão. Eu não faço mais novela, né? Filho,
Olha a história que eu estou construindo. Então, e o que é legal, né, é mostrar também que você não é ator, você está ator, você está empreendedor, você está não sei o que, a única coisa que você é filho de Deus. O resto você está fazendo outras coisas. E não pode deixar, e pode ser, está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E não se apegue, porque você hoje está sentado nessa cadeira aqui, da presidência, amanhã ou depois você não está, é o João que está sentado. Eu falei isso com um executivo amigo meu da Globo. Pô, eu cheguei pra ele e falei, meu irmão, você não tá legal, né? Você tá com o sobrenome Globo aí, mas não, mas o cara tava, meu irmão, o cara tava numa pressão, o cara tava numa vida corrida, o cara falou assim, meu irmão, você não tá legal. Não, cara, porra, vai fazer um exame, velho, vai cuidar da tua saúde. Porra, porque eu não posso, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu tenho que fazer, porque é minha reunião, porque é minha agenda, porque eu não sei o quê. Eu falei, velho, olha só, você morre. A agenda acaba. Amanhã tem outro cara sentado esquentando a tua cadeira aqui. Rapidão e fácil. Porra, e tchau e benção. O cara é meu amigo até hoje, agradece até hoje, fala, Fabinho, não deu 6 meses que eu fui me tratar, que eu fiquei bem, agradece a mim. Foi assim, em menos de 1 ano os caras me mandaram embora da televisão. Então esse... Entendeu? E aí? O cara tava dando a vida dele ali, sim, por aquela cadeira, e os caras estavam um pouco se lixando pro cara. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, sim, valeu, obrigado. Sim. A partir do momento que eu acho que você não tem mais a oferecer, eu te tiro. É uma empresa igual a outra qualquer, né? É que nem a gente estava comentando também, né? A gente às vezes ouve muitas entrevistas onde só interessa aquilo que é estampado e que você... Não, interessa a trajetória, o ser humano, porque o ser humano continua produzindo, e se vier um outro ciclo, quando eu saí da TV, né, que eu falei, eu vou parar de dirigir programa, vou montar um estúdio, pô, mas você vai gravar para YouTube? Porque há 5 anos atrás... YouTube não era... Então, você não tem que enxergar na frente. É um visionário, né? Para sair daqui para ir lá, não, cara, não, cara, eu quero... É propósito. Eu quero ver as pessoas falando, eu quero ver as pessoas gravando. Eu nunca quis à frente da câmera, de vez em quando agora me disponho a estar aqui junto com vocês, com um amigo, com pessoa. É propósito, é para alguém ouvir, mudar a pessoa. A vida de alguém, transformar alguma coisa. Tá aqui, quantos projetos a gente vê aqui, a gente fala até que os técnicos aqui são privilegiados de ouvir tanta gente boa. É uma universidade ali, sentadinha ali, só absorvendo conhecimentos, né? Então, obrigado por expor a sua história. Imagina, a gente espera que todos os ciclos esteja próximo da gente pra gente curtir. Já tá convidado no Didcast também, né? Vamos fazer o Didcast, vamos fazer o PNL. Vai ser um prazerzaço mesmo. E assim, eu quero deixar aqui um agradecimento muito, muito especial a todos vocês. Faço parte, vou colocar assim, faço parte da família aqui do Pocket Studio, porque a gente construiu aqui uma amizade muito bacana, um relacionamento muito legal. E você dirige um conteúdo maravilhoso para quem não sabe. É o Se Ligue, que é um podcast que a gente grava aqui dentro do estúdio. Ah, que legal. Lá pro Portal IG também, que o Ale Contini apresenta, ele bota a cara, de vez em quando eu venho aqui botar a cara um pouquinho também, mas que legal. O Ale que carrega aí o programa, muito bacana. E assim, é muito gostoso fazer parte disso, é muito gostoso ter a oportunidade de comunicar. Ter propósito, passar a experiência, porque não adianta, cara, ninguém carrega nada daqui. E você que é de televisão, olha que legal. Antigamente, quantos tinham oportunidade de ir para frente de uma câmera e falar para alguém? Putz, imagina. Né? Então, hoje tantas mensagens não foram passadas, né? Hoje tem mais oportunidade de mais pessoas falar, de estar com você, e a gente levar para as pessoas. O Pocket Studio grande barato é que a gente está dentro de um aquário no shopping, parque da cidade. As pessoas passam ali, é um hamster, né? As pessoas passam e ficam ali, olha, não tchauzinho. É um rádio laboratório. Pô, os caras estão gravando ali. E tem uma coisa da rádio e tem uma coisa da TV, né? Umas coisas misturadas. Eu sou apaixonado. A primeira vez que eu falei num podcast, eu fiquei apaixonado. Eu gostei desse negócio do microfone e falar. Flávio, a gente vai fazer, a hora que foi um prazer, foi um prazer. Né? Prazer foi meu, muito mesmo, bacana conhecer você. Joãozinho já é da família, obrigado. Obrigado você aí, obrigado vocês. Da casa. E, Luquinha, como sempre, meu irmão. Seu Luquinha veio à noite hoje só porque você vinha. Pô, tá vendo? Eu vou. Te botou pra trabalhar à noite, hein, cara? Ele faz de manhã, ele faz o IG. Vai pro Borel? Tá jóia. Um abração, viu? Valeu. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, João. Obrigadão, foi sensacional.